Olá, amigos e amigas que assistem o blog da Dilma. Nós estamos aqui hoje reunidas com a minha amiga Ana Virgínia, a Jane Calisto e a Elisângela Landim. Estamos para tratar de um tema sobre a violência da mulher. Eu sou Edna Teixeira, sou branca não, sou parda. Eu sou parda, tenho cabelos brancos, uso óculos, estou com uma blusa estampada com fundo azul. Atrás de mim tem a bandeira do Brasil, que eu não abro mão, que ela é nossa, viu? É nossa, são dos progressistas, das pessoas de esquerda, dos verdadeiros patriotas. E aqui eu tenho do Ulisses Guimarães, que é o senhor direta já, né? Que dispensa comentários. Então, eu quero me dirigir às pessoas deficientes visuais, aos quilombolas, aos negros, aos índios, aos pardos como eu, e toda a miscigenação que existe no Brasil. E quero agora passar para a Elisângela para ela se apresentar. Por favor, Elisângela. Bom, meu nome é Elisângela, como a companheira Edna que acabou de apresentar, é Elisângela do Amaral, e eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB, faço parte da Frente pela Legalização do Aborto, a Frente Estadual pela Legalização do Aborto, e tenho que me apresentar e me descrever aqui, né? Eu tenho os cabelos tontões, que tá um pouquinho amarrado, mas ainda dá para ver uns tontões por aqui. E tô com uma faixa na cabeça, uma faixa colorida, que eu adoro, uma roupa branca. Ao fundo tem um janelão. Eu acho que só dá para ver a janela e as luzes que tem aqui. E esses dois quadros aí atrás, você pode descrever? Aqui do lado esquerdo teu. Sim, tem um quadro aqui, que é um quadro do mar, né? Um desenho do mar, uma pintura do mar. E eu acho que tem outro quadro atrás, dá para ver. Tem uns dois quadros ali também, perto de uma prancha, que embaixo é um leão, e em cima eu acho que é a figura da Casa de Pilatos. Ok. Em Sevilha. Jane, por favor. Bom, meu nome é Jane Calisto, sou advogada. Eu estou cabelo loiro, estou com a roupa preta. Atrás de mim tem uma estante com vários livros. E eu estou usando óculos quase transparentes. É um prazer estar aqui com todos vocês, aceitando mais uma vez o convite da minha querida amiga Edna, que conduz muito bem esse programa. E aqui do lado das minhas amigas queridas e competentes, Ana Virgínia e Elisângela Landim. Então é um prazer estar com todos vocês aqui hoje, né, participando dessa live e discutindo um tema tão relevante para todos nós. Doutora Ana Virgínia. Olá, um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Ana Virgínia Porto, sou advogada, faço parte de algumas comissões da OAB, sou militante de direitos humanos e membro da Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares. Eu tenho cabelo branco, estou usando um fone de ouvido, uso óculos, e hoje, especialmente para essa live, eu estou de batom vermelho. Muito bem. Muito bem. Então, para começar a falar sobre esse tema, eu convido a Elisângela Landim Amaral, que tem um nome Landim, mas ela se apresentou como Amaral. Então, Elisângela Amaral Landim, né? Por favor. Eu vou explicar, Edna. É porque, assim, a gente vive numa sociedade patriarcal e o meu último nome não é meu, né? Pertence ao meu esposo, Elisângela do Amaral. Amaral é a minha mãe. E então é por isso que eu uso mais o Amaral.
né? Meu nome é Elisângela do Amaral Andrade Landim. O Andrade é do meu pai e o Landim não é meu, né? É agregado. É por isso que eu estou usando Elisângela do Amaral. Enfim, eu acabei nem me apresentando direito, nem me descrevendo direito. Depois eu percebi que as meninas falaram até a cor do cabelo. Meu cabelo é castanho, então eu senti a obrigação de falar também. Então, vamos lá falar sobre o tema. Eu queria cumprimentar primeiro todos que estão nos ouvindo, que estão assistindo. Curte, compartilhe. E é um tema muito importante, que é sobre a violência contra a mulher. A gente tem uns dados que não são muito legais. Eu gosto muito de começar as minhas conversas com os dados, porque os dados dizem muita coisa. Apesar de a gente estar falando sobre a violência contra a mulher, tem um dado que eu achei interessante, que é da Coalizão Solidariedade Brasil, que saiu, ela é bem recente, saiu agora em janeiro de 2021, e fez especificamente uma análise desses 2 anos de desgoverno federal. Essa coalizão, ela é uma rede de 18 entidades, com sede lá na França. É uma coalizão internacional, enfim, né? Eu acho que são 18 entidades internacionais que fazem parte dessa coalizão. Enfim, mas eu sei que a sede é na França. Bom, eles lançaram agora, editaram agora um documento, um relatório. Esse documento fez esse balanço, né, de 2 anos do governo. Ele fez em 3 grandes temas, que foi justiça social, justiça ambiental e espaços de democracia, aqui no Brasil. Em cada um deles, eles analisaram situações específicas, como a violência contra a mulher, a violência policial, a população, e também situações das populações tradicionais e as populações indígenas, né, o povo indígena, o LGBTQ+, eles analisaram tudo isso, enfim. Analisaram também outros direitos, como os direitos trabalhistas, outros direitos humanos, né. Em cada tema, o relatório, ele sistematizou dados e informações obtidas de órgãos oficiais aqui do Brasil, né, como o IBGE, e também pegou dados de outras pesquisas, como do IPEA, do Instituto, que saiu o Atlas da Violência agora de 2020. Bom, esses dados, eles tratam sobre a violência que a gente tem enfrentado aqui, a questão das desigualdades e das violações. Esse relatório, eu considero esse relatório um barômetro, né? Ele faz faz um trabalho de barômetro dos efeitos da política governamental, desse desgoverno no domínio dos direitos humanos. Os resultados foram bem claros, né, sobre esses dados estatísticos com relação ao aumento de violência. E o que eu achei interessante é que eles indicaram as populações específicas, né, e que já são populações que são excluídas historicamente, que é a questão da população indígena, dos povos tradicionais, das comunidades camponesas, das mulheres, das populações negras, enfim. Mas, assim, eu queria dar esse geral, assim, dos direitos humanos, e para dizer que a conclusão desse projeto, desse relatório, é que a violência, ela é bem velada nesse governo, ou nesse desgoverno. Mas entrando na questão do feminicídio e da violência contra a mulher, eu trouxe aqui alguns dados. Em 2000, eu queria só ler aqui um pouquinho dos dados, só para a gente se situar um pouquinho como é que nós estamos, né?
Em 2015, a taxa de feminicídio no Brasil, a taxa de feminicídio no Brasil era a quinta maior do mundo. E isso não mudou. Em 2019, foram registrados 1.326 casos de feminicídio no Brasil. E por que é que eu falei registrados em voz alta, mais alta? Isso é para chamar a atenção que nem tudo é registrado. Para dizer a verdade, na maioria das vezes não é registrado, né? A gente sabe muito bem disso. E sim, isso representou um aumento de 43% com relação a 4 anos, né? Com relação a 2015. Então, se a gente... Eu não tenho esse ranking do como é que está o Brasil hoje. A gente ainda utiliza esse ranking de 2015, mas como a gente teve um aumento em registros de 43%, eu acredito que a gente deve ter subido aí no ranking. Infelizmente, a gente subiu num ranking que não é muito bacana, né, para a gente. De uma forma geral, não só para a mulher. Em 2020, segundo os dados da Rede de Observatório de Segurança aqui do Brasil, nós temos, agora em 2020, 5 casos de feminicídio por dia. Mas eu volto a chamar a atenção para a questão dos registrados. Bom, deixa eu ver aqui outros dados que eu trouxe para a gente. Assim, a questão que eu estou me atentando à questão do feminicídio. Mas se eu falar sobre o estupro, agora, nesse momento que a gente está conversando, tem uma mulher sendo estuprada. Porque, assim, falando de uma violência geral, né? Porque a mulher, aqui a gente tem, a cada 8 minutos, a gente tem uma mulher sendo estuprada. Esses dados são de 2019. E esses dados, eles só aumentam. Então, hoje, eu não sei dizer como é que está hoje, em 2020, 2021, eu ainda não encontrei pesquisa que dissesse quantas mulheres, a cada quantos minutos há uma mulher sendo estuprada. Mas se a gente levar em consideração que teve um aumento de 43% de feminicídio, então eu acredito que esses dados também devem ter aumentado, infelizmente. Aí, assim, se a gente casa essa questão do feminicídio com a raça, esses valores, eles aumentam ainda mais, esses percentuais. Só para a gente ter uma ideia, em 2019, 66,6% das vítimas de feminicídio registrados eram de mulheres negras. E isso para demonstrar a vulnerabilidade dessa população. E sem falar também das questões, das questões da periferia, né? Além disso. Aí, assim, para a gente ter uma ideia de como essa violência ela é velada, pasmem, é o que diz o projeto de lei 5.435 de 2020, que foi apresentado em dezembro de 2020. E agora, no dia 4 de março, foi designada já senadora para relatar esse projeto, né? Esse projeto não foi ainda para a pauta, mas ele está prestes a ir, e é um risco para os nossos direitos, porque ele dá a impressão de que tem uma bolsa estupro, né? Esse projeto é uma iniciativa do senador Eduardo Girão. Eu já cheguei até a cogitar que eu acho que ele é um estuprador, porque é um estuprador defendendo o outro, né? Aí, assim, antes de entrar nessa questão do projeto, eu acho que eu vou deixar um pouquinho a Ana Virgínia e a minha colega Jane falar, para a gente entrar nessa questão específica desse projeto. Muito bem. Pode falar, Virgínia? Assim, nesse contexto aí que a Elisângela colocou, eu acho que é importante aqui levantar 2 aspectos. O primeiro aspecto é um aspecto cultural, né?
que nós vivemos no Brasil de uma forma, né, que era muito ostensiva, passou a ser velada e voltou à tona a partir do crescimento de um viés político que eu vou denominar aqui de bolsonarismo, né? Então, esse retorno, né, a uma convivência social violenta só contribui, né, para a consolidação desse viés machista, misógino e Voltou? Estão ouvindo bem? Pronto, então, o surgimento desse bolsonarismo, né, só veio consolidar essa cultura, né, do hegemônico machista, misógino. E aí, esse aspecto eu levanto, né, para discutir um pouco uma expressão que a Elisângela colocou, que é a Bolsa Estupro, né? Lendo esse projeto de lei, ele foi colocado, né, com a justificativa de garantir direitos fundamentais às gestantes, né? Então, ele surge a partir de uma narrativa, né, que vem contribuir para o direito da mulher, os direitos da mulher, os direitos fundamentais da mulher. Mas quando a gente para refletir, para ler, refletir sobre o conteúdo do projeto, a gente identifica que, na verdade, o projeto, ele traz, na verdade, e não de forma implícita, de forma explícita, o interesse, na verdade, do que o projeto denomina criança que está por nascer, né? Então, já parte de uma premissa que há uma criança por nascer e que, independente das condições de concepção, ela tem direito a nascer e ela deve ser assegurada à criança, por nascer, direitos fundamentais em detrimento à autonomia privada da mulher. Então, essa discussão, e aí traz, né, um mecanismo que disponibiliza o que se está chamando, que a Elisângela, né, chamou de Bolsa Estupro. E aí, a gente tem que explicar, né, qual é a crítica que se faz a isso. Essa questão da Bolsa Estupro, ela reforça o estereótipo, né, de que a mulher estuprada não é a vítima, é a culpada, né? Reforça uma cultura de que, né, se a mulher for estuprada, né, inclusive utiliza um mecanismo muito vil, né? Porque, assim, se repete muito que é mimimi, né? Que é vitimismo, e aí esse benefício, entre aspas, que é previsto no projeto, coloca a mulher nessa condição de vitimista, né? Reforça esse estereótipo, que é um estereótipo que a gente nega, é um estereótipo que a gente infirma o tempo todo, né? Nós não queremos ser vítimas. Ao contrário, não é vitimismo. A gente quer autonomia. Autonomia sobre os nossos corpos, né? Então, toda essa discussão é muito importante que se esclareça, né? Assim, a racionalidade que tem por trás das críticas, e é importante que a gente veja o quanto é violento, né, uma afirmação legislativa, uma proposta de afirmação legislativa dessa, né, porque reforça a violência, oculta, né, a violência, né, oculta toda a luta,
feminina, não escuta o público feminino, não traz a participação popular feminina e feminista para discutir, né? Então, só contribui para a perpetuação dessa violência, né? Que é uma das piores violências, que é um dos piores, né? Uma das piores afrontas aos direitos humanos, que é o estupro, né? Então, eu queria levantar esses dois aspectos aí, porque aí, a partir disso, a gente vai ampliando, né? E voltando a essa questão da violência, né, contra a mulher, que se revela, quando a gente acha que, né, que as coisas estão finalmente esclarecidas, aí a gente percebe que não estão. Então, é importante que a gente esclareça. Doutora Jane, por favor. Pronto. Boa noite mais uma vez a todas as minhas amigas aqui presentes junto comigo nesse evento que muito me honra, muito me alegra. E boa noite a todos, ou boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né, no seu horário que as pessoas vão assistir, a todos aqueles que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir em breve. A vantagem de falar por último é porque, tendo duas amigas tão competentes quanto elas falando sobre o assunto, você não tem mais muita coisa para dizer, né? Mas vamos lá. Eu queria abordar inicialmente só um pouco, né, que na verdade eu não iria nem tratar dessa questão da violência de forma mais geral contra a mulher, mas especificamente da PL, né, do senador Girão, que tramita lá no Senado Federal, que foi proposto no ano passado, né, a PL 5435 de 2020. Mas falando um pouco sobre essa questão da histórica violência, né, que as mulheres são submetidas, né, essa violência de gênero que não é só enquanto um ato físico de violência, né, mas ele é simbólico da própria desvalorização, da subjugação social da mulher, né, e a gente sabe que tudo isso é caracterizado por esse modelo de poder, né, que a sociedade é submetida não de hoje, mas de sempre, né, a gente pode dizer assim. E essa questão da violência, eu acho que é muito importante, porque às vezes as próprias mulheres não se reconhecem como sendo vítimas de alguma violência, porque ela se dá tanto no dano físico que a pessoa pode sofrer, mas também a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial. Então, são muitas as formas, né, de cometer violência contra a mulher. E às vezes as mulheres não identificam isso. E é importante que a gente diga que ela está sendo, né, em algum momento, violentada, né, no seu direito, na sua vida, não só fisicamente, mas em todas essas outras formas, né, psicológica, sexual, patrimonial. E é importante que fique atenta a esses primeiros sinais, porque às vezes o primeiro sinal não é da violência física em si. E é importante que as mulheres sejam sempre atentas a isso, organizadas, e para que possam lutar pelos seus direitos e denunciar sempre isso. Eu queria, já nesse tema, falar um pouco eu sou conselheira da OAB Federal, OAB Estadual, sou presidente da Comissão de Direito Sindical e da OAB Estadual, e nós temos a Comissão da Mulher Advogada, onde praticamente todas as mulheres que compõem o sistema da OAB, elas fazem parte dessa comissão. Quando não estão inscritas, elas contribuem com o grupo, né, que a gente tem no WhatsApp da Mulher Advogada, a Comissão da Mulher Advogada, e participa dos eventos, porque todas nós precisamos nos interagir entre nós, nos inteirar realmente daquilo que está acontecendo em relação à mulher que vem sofrendo um grande retrocesso, como a Virginia colocou, como a Elisângela também colocou, desde a mudança de rumo que o nosso país sofreu em 2016. Então, a gente tem observado que as políticas públicas, né, que deveriam ser direcionadas à mulher, a começar pelo Ministério, que seria específico, né, em defesa dos direitos das mulheres, é um ministério que realmente não atende às expectativas e provocou, na verdade, um grande retrocesso, porque trata com menosprezo as grandes questões ligadas à violência contra a mulher e os atentados que as mulheres sofrem no dia a dia. E nesse panorama, né, nós temos no Senado Federal as chamadas
pautas de costume, né, que são as pautas apresentadas pelo governo federal de plantão no país, onde pretende abordar vários temas, né, dentre eles a questão da violência, do armamento, dentre eles está a questão da mulher. E aí, esses projetos de lei, que não foi, o primeiro não é esse que surgiu no ano passado, do senador Eduardo Girão, mas nós tivemos já um projeto de lei anterior a ele, que é o Estatuto do Nascituro, né, que foi proposto em 2007, tramitou, né, no Congresso Nacional, no Senado Federal, e ele tinha praticamente a mesma leitura desse projeto que nós estamos vendo hoje. É praticamente a mesma coisa. Inclusive, essa terminologia que a Elisângela falou, da Bolsa Estúpida, ela já foi adotada na época desse projeto do Estatuto do Nascituro de 2007, com as mesmas características, prevendo também a questão do estupro, que a mulher também teria que comunicar ao estuprador, né, que ele vai ter um filho, você tem que saber, tá, que você vai ter um filho. Né? Ela poderia não só avisar, mas ela pode, inclusive, responder criminalmente se ela não avisasse ao estuprador. Né? Ao que eles chamam de agora seria o genitor, né? Então, assim, esse projeto que já foi tentado em 2007, agora foi reapresentado com o nome de Estatuto da Gestante, né, pelo senador Eduardo Girão, que traz essa violência extrema contra a mulher, porque ignora qualquer direito, a mulher passa a ser um mero instrumento de procriação. Então, assim, ela perde completamente todos os seus direitos como pessoa humana, né? Além dela ter uma importância extrema para a sociedade, para a humanidade, porque gera vida, na hora do trato dessa questão tão importante, tão fundamental para a vida humana, ela é tratada como mero instrumento de procriação. Então, a partir do momento que você tem um ser, né, independente do ato extremo de violência que você tenha vivido dentro de você, acabou, você não tem mais nenhum direito, você tem que suportar, né, essa violência até o final. E ainda corre risco do estuprador depois de exigir guarda compartilhada. Quer dizer, é uma coisa tão extrema, tão absurda, que nós temos, inclusive, né, a nossa legislação penal, nosso Código Penal de 1940, que já trata da questão de estupro, que resguarda a mulher o direito, inclusive, de cometer o aborto legal, né? É um dos casos previstos no Código Penal de 1940. Né? Ele já traz essa questão, já traz essa isenção, e esse projeto de lei simplesmente elimina isso. É como se esse direito de 1940 deixasse de existir, porque agora as mulheres, né, não poderão cometer, né, se livrar daquele problema, né, gerado em decorrência daquele aborto, porque ainda não existe uma pessoa ali, existe um ato de violência que foi cometido e a pessoa tem todo o direito de se preservar minimamente, porque a gente sabe dos impactos psicológicos absurdos, físicos, sociais, familiares, que a pessoa vítima de violência sofre. E até esse direito está sendo ameaçado por esse projeto. Então, apesar do projeto ter tido uma grande repercussão nacional, várias entidades defensoras dos direitos das mulheres estão se mobilizando, né, para se manifestar e apresentar o seu repúdio a esse projeto de lei. Ele contraria todas as normas, quer seja o próprio Código Penal, como eu já citei, o artigo 128 do Código Penal, quer seja a Constituição Federal, que garante os direitos humanos a todas as pessoas, indistintamente, e a mulher é, né, um ser humano que precisa de proteção, que a própria Constituição diz isso, como também os tratados internacionais, né, que inclusive subscritos pelo Brasil e que deveriam, né, ser observados, que não estão sendo observados com esse projeto de lei. Então, assim, eu acho que nós precisamos realmente ficar muito atentos a tudo isso, porque tudo isso, como eu falei, faz parte de uma pauta do governo federal. Isso não vai acabar aí, até porque mesmo que ocorra o que está sendo anunciado pelo senador e pela própria relatora do projeto, a Simone Tebet,
que diz que o projeto vai ser reformulado, que tudo isso vai ser retirado, todos esses pontos polêmicos, vai ser apresentado um outro formato de projeto. Nós sabemos que mesmo que isso ocorra, o que nós não acreditamos nem confiamos, por ocasião do julgamento desse projeto ou outro semelhante a esse, que por acaso seja apresentado no Senado Federal, ele pode ser completamente desfigurado por ocasião da votação, como nós já tivemos vários exemplos, né, de coisas semelhantes que já aconteceu no Congresso Nacional, exemplo da reforma trabalhista, que chegou no Congresso com 7 artigos e saiu de lá com mais de 100 artigos alterados da CLT e mais de 200 dispositivos modificados. Então, a gente precisa estar atento, precisa acompanhar isso atentamente, não podemos deixar de lado, né, de vigiar a tramitação desse projeto. Eu queria, só para finalizar, Edson, citar aqui uma advertência de Nelson Hungria, ainda por ocasião do nosso Código Penal de 1940, tratando dessa questão do estupro. Ele comentando, ele falou na época, mas continua entre nós a mensagem que é fundamental. Nada justifica que se obrigue a mulher estuprada a aceitar uma maternidade odiosa, que devido a um ser que lhe recordará perpetualmente o horrível episódio de violência sofrida. Isso foi dito em 1940. E nós estamos tratando hoje de um projeto de lei que tramita no Senado Federal, 5435, é importante que ninguém esqueça desse número para acompanhar, que vem trazer um retrocesso absurdo na nossa legislação de proteção da mulher. Então, eu queria encerrar apenas com essa citação do Nelson Hungria, que eu acho que é bem reveladora de quanto a gente está vivendo um retrocesso na nossa sociedade, no nosso país, e que nós precisamos mudar essa realidade em breve, eu espero. Muito obrigada, meus amigos. Muito bem, foram excelentes as explicações das três, todas três, trouxeram assim, conteúdos muito explicativos, muito revelador. E uma coisa que, enquanto vocês três falavam, eu estava pensando aqui, como ouvinte mesmo, como a pessoa que está assistindo. Eu pensei, isso tem um fundo, porque na sua escolha de voto, porque quem legisla para nós? Aqueles que nós escolhemos para nossos representantes. E eu pensei, estava o tempo todo pensando, o que a gente pode fazer para mudar isso? Eu acho que nós temos que difundir, fazer mais encontros como esse para chamar a atenção das mulheres que estão nos assistindo, e os homens também, para que pensem muito bem na escolha dos seus legisladores. Às vezes, a gente se preocupa mais com o executivo, né? E aí, no legislador, vou votar porque a minha amiga pediu, porque a minha prima pediu, a minha tia pediu, ele vai arranjar um emprego para minha sobrinha. Eu ouço muito isso, eu não sei se vocês ouvem. Mas, assim, quando eu vou para o salão de beleza, que agora a gente não está indo, a gente ouvia muito, às vezes, as manicuras, mulher, vou votar em fulano. Mas sabe quem é? Não sei, mas fulano me pediu. Então, é muito importante que a gente pense bem, porque essas leis, a exemplo desse projeto, que se chama Estatuto do Estupro, que traz um retrocesso, imagine aí, para 1940, que eu não era nem nascida. Eu vou me inscrever, viu, Edna, para falar? Não, você é a próxima. Que eu não falei. Eu vou me inscrever para falar, que a gente só fez uma introdução. Então, né? eu acho vou que continuar. Nós deveríamos... Eu acho que o fundo do problema é esse. Nós precisamos de bons legisladores. Muitos projetos no governo que hoje está passando, vamos dizer assim, passando a boiada, e nós estamos perdendo. Quem for pegar agora a presidência da República, que eu espero que esse senhor não seja eleito, não retorne, vai pegar uma coisa muito, assim, terra arrasada, gente. Então, por quê? Porque muito projeto que ele manda para a Câmara e para o Senado passa. Passa por quê? Porque a maioria que nós temos lá, nós, enquanto
de esquerda, enquanto progressista, enquanto desenvolvimentista, e não passa. Você vê como a luta da Jandira, dos senadores, tipo os senadores progressistas, e também do PCdoB, do PT, a Gleisi, que é a deputada, não consegue, é uma luta grande. Então, um projeto como esse, que nós temos medo, um projeto de lei, que nós temos receio que passe, se deve a uma má escolha para o legislador. Elisângela, pode falar. Sim, a Jane e a Ana Virgínia apresentaram muito bem aí o projeto, né? Mas eu acho que a gente tem que falar ainda um pouco mais, porque esse projeto vem um pouco maquiado. Você tem ideia? Eu vou até pedir licença para ler um pouquinho, só o iniciozinho aqui da justificativa desse projeto, né? A justificativa do projeto de lei. Ele diz, abre aspas, o Estatuto busca a garantia dos direitos fundamentais da gestante, quais sejam o de assistência médica adequada, apoio e orientação do Estado por meio de políticas públicas, entre outros. E os direitos da criança por nascer, quais sejam o direito à vida, de proteção e atendimento de sua saúde desde o momento da concepção. A gente não tem esses direitos? Nós já temos esses direitos. Você vê como ele vem travestido de legalidade, de constitucionalidade? Ele vem para nos enganar. A gente já tem esses direitos, a gente não precisa ser violentada. E no caso de a gente engravidar, a gente não precisa informar para estuprador nenhum. Porque ele traz aqui no projeto, que a mulher é obrigada, sob pena de responsabilidade, informar o estuprador quando a criança vai nascer. É por isso que no início, na minha outra fala, eu chamei o Eduardo Girão de estuprador, porque só pode ser, não tem outra explicação. É um estuprador defendendo o outro. Como é que eu vou tratar um estuprador como se ele fosse pai? Vamos acordar. É isso que ele traz. Ele não está aqui para defender direito de gestante. Esses direitos aqui, que ele coloca na justificação, nós já temos. Está na Constituição, está no Código Civil, está no ECA. Nós já temos. A gente não precisa dessa lei aqui para obrigar a gente, se a gente for estuprada e ficar grávida, para ser obrigada a ter aquele filho. Nós vamos ser penalizadas de novo, então quer dizer que é culpa nossa de ser estuprada? Poxa, eu estou cansada disso. E o povo não acorda. Meu povo, vão acordar para isso. Isso aqui é muito sério. O projeto de lei desse aqui é muito sério. Está vilipendiando os nossos direitos. Está rasgando a Constituição. Ele é inconstitucional. Ele atenta até contra a honra. Eu até coloquei aqui alguns pontos. Ele é inconstitucional e, inclusive, é cláusula pétrea, porque ele atinge direitos fundamentais. Ele atinge direitos fundamentais. Ele atinge direito à dignidade da mulher. Já violentada, ser violentada novamente, é muita violência, a gente já sofre violência, Eduardo, nós não precisamos de um projeto de lei para dizer que nós vamos ser violentadas novamente, para nos obrigar a ser violentada novamente. E o legal desse projeto aqui, sabe o que é, Edna? É que ele une não só as mulheres progressistas, ele une as mulheres conservadoras também. Porque eu tenho certeza, sinceramente, eu não conheço, eu desconheço qualquer mulher estuprada que queira ter o filho. Ou que tudo bem, eu quero ter o filho porque eu sou cristã, porque eu acredito que eu tenho que ter esse filho, tudo bem, mas é uma escolha dela. Ela não pode ser obrigada. Porque da forma que ele coloca aqui nos artigos, ele está obrigando a ela ter esse filho. E detalhe, responsabilizando. Porque é sob pena de responsabilidade, ele é bem claro. Então, isso aqui atenta contra os direitos fundamentais da mulher. Ele ficar travestindo essa justificação, acho que deve ter sido até difícil fazer essa justificativa aqui, porque ficar aqui maquiando a justificativa como se fosse um direito da gestante,
como se fosse um estatuto da gestante. Não é, não. Isso é um estatuto do estuprador. É um estupro novamente. Como acontece... Agora, sim, a nossa sociedade é podre, né? Pelo amor de Deus. Como aconteceu com aquela menina, que eu acho que tinha 12 anos, era estuprada pelo padrasto, vocês lembram? Foi há pouco tempo agora. Foi agora em 2020, foi agora durante a pandemia, eu acho. Fizeram uma manifestação na frente do hospital, porque a menina não podia tirar uma criança. Tendo outra criança, foi estuprada e é obrigada a ter outra criança. Como é que é isso? Minha gente, vamos acordar, é muita violência. A mulher já é violentada desde sempre, desde a antiguidade. Na antiguidade, ela era tratada como um objeto. Até hoje é tratada como um objeto, tudo bem, né? Mas antes era velado e estava em lei. Aí a gente quer colocar isso em lei de novo. A gente quer voltar para a antiguidade, antes da Idade Média. Porque nem na Idade Média existia isso. A gente vai colocar, a gente vai escrever isso formalmente, que a mulher deve ser estuprada. Mas também, né, com esse presidente que nós temos aí, eu acho que a gente lembra muito bem como é que ele tratou, né, a parlamentar. Sim, Ana Virgínia. É importante, Alisângela, você está colocando algumas questões, e aí também pegando o gancho do que a Edna estava colocando em relação à escolha dos parlamentares, né? Eu acho que é importante a gente refletir também sobre uma coisa, né? Vamos dizer, sobre uma premissa, né? Sobre uma premissa disso tudo. Que toda afirmação, ela tem uma premissa, né? Toda ação política, ela tem uma ideologia por trás, né? Então, a gente tem que tentar desvelar, a gente tem que tentar descortinar, né? Para entender melhor, e inclusive para aprender, para informar, para construir alguma coisa diferente disso que está aí. Então, assim, em vez de a gente receber, né, nós, mulheres, que somos mais de 50% das eleitoras no Brasil, né, em vez da gente receber políticas públicas, iniciativas legislativas que visem a redução e, em longo prazo, né, a extinção dessa violência contra nossos corpos, a gente recebe iniciativas legislativas que, na verdade, legalizam o estupro, legalizam a violência. Porque esse projeto, né, eu acho que isso é um pouco do resumo do que você estava falando, legaliza o estupro, essa bolsa estupro, na verdade, ela traz, né, ela joga uma cortina sobre a violência, né? O ato mesmo, eu estou visualizando aqui o ato mesmo do estupro, né? Coberto por um lençol de seda. É isso o que o projeto traz, né? É essa visão que me vem, né? Então, assim, mas o que está por trás disso? Por que essa pauta conservadora, como a Jane colocou, né? Por que essa pauta conservadora está tão presente agora? Por que essa ideologia, de onde vem essa ideologia conservadora? A gente não pode esquecer que o controle dos corpos, né, especialmente do corpo da mulher, é muito útil para o capitalismo. Esse biocapitalismo que é tudo engendrado, não existe. Isso é um grande quebra-cabeça, né? Eu acho que nosso grande desafio é perceber essas peças se encaixando e a gente mostrar para as pessoas essas peças se encaixando, né? Por que esse biocapitalismo, como se diz, né, como os teóricos usam, né, que é esse movimento do capitalismo no controle dos corpos, e aí nós estamos aqui falando do controle dos corpos femininos, né? Por que isso é importante, o controle dos corpos femininos para o capitalismo?
né? Se a gente for ver na fala da Jane, eu achei muito interessante que ela fala, né? Ela só faltou usar uma expressão, assim, a coisificação da mulher, né? É a coisificação da mulher. Você pega, além de tirar a dignidade, você diz assim, olha, você é reprodutora, inclusive reprodutora quando o ato de reprodução for decorrente de uma violência, né? Então, por que o capitalismo, por que isso interessa ao capitalismo? Por que essa pauta conservadora está em alta? Por que interessa ao capitalismo, né? E por que interessa ao capitalismo? Porque para reproduzir o controle, né, sobre a produção de valores, nós precisamos controlar tudo, né? Nós, que eu digo assim, né, o capital. Para o capital continuar produzindo, expropriando o valor, né, do povo, da massa, da multidão, para continuar, para o capital continuar controlando esse modo de produção, ele precisa controlar tudo. E aí a pauta conservadora, ela é exatamente o que é. Então, assim, o capitalismo, ele joga dos dois lados, né? Ele joga dos dois lados. Quando a pauta feminista dá dinheiro, aí vamos investir, né, na mulher empoderada que se torna uma CEO de uma grande empresa. Isso é muito bacana. Porque isso, quando a comunidade LGBTI+, dá dinheiro, compra, né, aí o capitalismo acolhe a pauta. Ao mesmo tempo, né, esse biocapitalismo, ele se utiliza da veia conservadora, né, para manter o controle, né? Para manter o controle dos corpos que não gera, que diretamente não gera lucro, não consome, né? Então, assim, na verdade, o capitalismo, ele joga com isso. Na verdade, o capitalismo, ele só investe em direitos humanos quando isso dá lucro. Quando não dá lucro, aí ele investe na pauta conservadora, para a pauta conservadora manter o controle dos corpos, né? E aí eu volto para a fala da Edna. Então, as pessoas, é muito importante que as pessoas tenham noção disso, tenham noção desse quebra-cabeça, tenham noção do que é que isso significa, para saber exatamente quais são os candidatos, quais são, né, os legisladores que jogam esse jogo ou que não jogam esse jogo, né? Então, assim, eu acho muito importante chamar a atenção para esse jogo do capitalismo. Não existe luta contra o capitalismo sem a luta contra o racismo, sem a luta contra o machismo, sem a luta contra a homofobia, a lesbofobia, né? Não existe, porque está tudo engendrado, está tudo junto e misturado, né? Às vezes as pessoas ficam dizendo, é a luta operária, é a luta das pautas identitárias. É tudo a mesma coisa, né? É tudo a mesma coisa, não tem separação disso, né? Porque ao mesmo... Interessante você colocar essa questão do capitalismo. Eu estava tentando entender por que o capital, o grande capital, por que o poder econômico quis derrubar a Dilma. Aí eu estava tentando entender como é que pode. Ora, bom, o governo do Lula atendeu bem. Estava todo mundo ganhando. O capital estava ganhando dinheiro também. Questão imobiliária, o povo da área imobiliária, poder econômico na área imobiliária, estava ganhando muito dinheiro. Todo mundo fala isso e eu não estava entendendo de como é que pode. Se está todo mundo ganhando dinheiro, por que é que eles fazem questão de tirar? Aí eu perguntando para uma colega que estuda mais profundamente a questão econômica do país, né, faz análise de conjuntura econômica, aí ela colocou um ponto que eu achei super interessante. Ela falou que, na verdade, o capitalismo, o poder econômico, ele precisa de escravos. E na época do Lula e da Dilma,
o salário era muito alto para que fosse pago. Então, eles ganhavam muito, mas eles querem mais. E eles querem sempre mais. Então, a gente tem que estar realmente lutando, porque se a gente pega esses direitos o capital, o grande capital, ele não vem numa bandeja, coloca aqui, olha, teus direitos, toma, queria te dar. Ele não vem para entregar. Então, quando a gente pega esses direitos, para a gente reconquistar esses direitos é com muito sangue. Porque os direitos que nós temos hoje, a voto, nós mulheres, todos os direitos que nós temos hoje garantidos na Constituição, garantidos no Código Civil, nós temos vários direitos garantidos no ECA, inclusive, que é a questão da gestante. Todos esses direitos, se a gente perde esses direitos, vai ser muito difícil a gente reavê-los. As pessoas pensam que é fácil assim, não, a gente vai e ganha de novo. Não é fácil assim. Então, a gente tem que estar lutando mesmo na rua. Eu achei interessante essa questão do capital inclusive, essa questão que essa minha colega colocou, quando ela, na análise de conjuntura econômica dela, que eu não conseguia entender. Por isso o interesse de prender o Lula. É por isso. Porque imagina o Lula presidente. O país volta a funcionar, porque o país hoje não está funcionando, é o caos. Os Estados Unidos agora tá praticamente ameaçando de intervir no Brasil, porque nós temos um louco na presidência. Nós estamos a cada dia nós estamos mais frágeis ainda. E essa roda aí vai quebrar no lombo de todo mundo, principalmente do médio e do pequeno. E mais ainda do pequeno. Né? Porque vai tirar, e já está tirando, inclusive, o alimento, né? Mas voltando à questão aqui do projeto, tem aqui eu achei interessante que para justificar o projeto, ele inclusive colocou uma frase aqui. A história recente tem demonstrado, como ressalta o Dr. Paulo Silveira Martins Leão Júnior, que as violações de direitos humanos, se não são oportunas e eficazmente combatidas, tendem a se expandir, contaminando as sociedades nas quais se instalam. Eu achei super interessante, porque ele sabe disso, mas aí ele faz uma maquiagem, coloca essa maquiagem. Eu nunca vi Eduardo Girão defendendo direitos humanos. Para estar falando de pauta de direitos humanos. Eu nunca vi. Esse projeto, inclusive, ele atenta contra os direitos humanos. Para você ver como a maquiagem é bonita para a gente. E a gente cai nela. Mas a gente não pode estar caindo nessas esparrelas, não. Mas a gente está só falando aqui, Ana Virgínia, eu estou deixando a Jane, a gente está deixando a Jane ventilar. Jane, se manifeste. Não, porque você começou a falar, eu tentei ouvir. A briga está grande, né? Não, eu gosto de ouvir mesmo. Mas, olha, eu queria só abordar duas vertentes aí que vocês falaram, que foi muito, muito importante. Uma questão que eu acho que é relevante a gente observar e destacar, inclusive, para quem está nos ouvindo, que um projeto desse que traz como título Estatuto da Gestante, que se propõe, né, na sua justificativa, a proteção da gestante, quer dizer, você vê inicialmente é uma coisa boa, né? Está bem intencionada, a pessoa que propõe alguma coisa para proteger a gestante, está bem falado. Aí, quando você começa a ver o projeto, é que você vê as aberrações que contém o projeto. Né? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. E, nesse paralelo, eu gostaria de destacar o que a Edna iniciou, a Virgínia também começou a falar, sobre o fato de que as pessoas, normalmente, só se atentam em relação ao período eleitoral, que se avizinha, né, no próximo ano, às eleições majoritárias, né? Apenas aos candidatos à presidência da República, governador do Estado e prefeito. Os demais votos, né, que às vezes se acha até muito chato, porque a gente tem uma quantidade de votos, muito número para decorar, e quer dizer, o bom é você votar em prefeito, governador e presidente.
Agora, os votos para vereador, para deputado estadual, para deputado federal e para senador, muitas vezes é desprezado e colocado em segundo ou terceiro plano. Alguém vai votar, não sabe quem vai votar, pega uma praguinha daquela, aqueles bilhetinhos de propaganda de candidato, se encontra na rua, pega aquilo ali e vota. No dia seguinte, não sabe nem quem votou. Aí, quando a gente vê uma pauta dessa, né, proposta no Senado Federal, onde vai trará, né, não trará porque nós iremos lutar contra ela, mas poderá trazer gravíssimas consequências para todas as mulheres, para todas as famílias, para a sociedade brasileira como um todo, porque os reflexos de estupro, ele atinge todas as pessoas, não só a vítima, mas várias pessoas da sua família são também vitimadas. E a gente não observa que esse voto para deputado, para senador, ele é fundamental. A gente tem que estar atento a isso nas próximas eleições e votar e saber quem votou, e anotar quem votou, saber quem são os candidatos e escolher antes do dia da eleição. Não é chegar lá na última hora e votar na primeira que aparecer na frente. Então, a gente precisa saber do histórico desses candidatos, como a Elisângela colocou agora há pouco. Eu nunca vi o Eduardo Girão defendendo direitos humanos, mas ele foi o senador mais votado aqui. Então, como é que as pessoas votam uma pessoa que você não sabe nem o que ele fez? Ele foi só presidente conselheiro de Fortaleza, do meu time de coração, mas que teve um conselheiro que eu lamento profundamente, porque como senador da República está decepcionando e muito as pessoas que votaram nele, a mim não, porque eu não votei, não confiei em nenhum momento, né, nessa candidatura, mas aí é importante a gente observar isso, esses dois parâmetros, para a gente ver como é importante não só votar, como acompanhar, né, a tramitação do que está sendo proposto no Congresso Nacional, porque isso certamente reflete na vida de todos nós. E aí eu queria trazer também a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Né? A Convenção Internacional, inclusive, é citada da ONU, é citada numa nota de repúdio, né, que foi lançada agora recentemente por uma entidade de mulheres, a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, assim também associada à Comissão de Saúde Reprodutiva da Federação Internacional de Mulheres de Carreira Jurídica. Então, foi uma nota de repúdio ao projeto, que foi lançada agora recentemente, e ela cita como referência o artigo 12 dessa convenção, que diz o seguinte, que os Estados partes, ou seja, países que compõem, que assinaram, que ratificaram essa convenção da ONU, garantirão à mulher assistência apropriada em relação à gravidez, ao parto e ao período posterior ao parto, proporcionando assistência gratuita, quando assim for necessário, e assegurando uma nutrição adequada durante a gravidez e a lactância. Esse é apenas um dos dispositivos, né, de convenções internacionais, de regulamentos estrangeiros que o Brasil é participante, sem falar da nossa própria Constituição e sem falar da nossa legislação específica, né, que garante os direitos da mulher, como eu citei no início, né, o Código Penal que trata do direito da mulher, né, aquelas situações extremas que o direito humano dela tem que ser assegurado, que é o direito à vida, que é o direito a uma estabilidade emocional e psicológica, que é no caso do estupro. Então, todos esses direitos estão sendo ameaçados por esse projeto, que é flagrantemente inconstitucional, como a Elisângela colocou agora há pouco, né? Não só inconstitucional, mas ele também ataca qualquer outro dispositivo de lei ou de convenção internacional que trate da questão da gravidez, a questão do direito da mulher, que, como eu falei no início, é fundamental não só para a mulher, mas para toda a humanidade. Então, a gente tem que estar muito atento a essas questões e tomar conhecimento de tão grave que se apresenta esse projeto, para que a gente não deixe passar em branco, que a gente fique atento, acompanhando, porque se esse aí for ativado, ou não entrar em pauta, outros certamente virão, porque, como eu já falei, isso faz parte de uma pauta, né, conservadora, que é reproduzida por esse governo de plantão que nós temos no país, lamentavelmente, mas de todos aqueles grupos que fazem parte do Congresso Nacional e que apoiam o suporte a esse governo.
Isso, minha amiga. Ana Virgínia. Ana Virgínia. Ixi, na mesma... Ana Virgínia não, eu ia falar com a Jânia, e ela falou Ana Virgínia, acabei me atrapalhando. Porque eu estou achando que a Ana Virgínia, ela não concluiu aquela parte que ela estava falando, eu senti que aí logo em seguida a Elisângela pegou uma parte que foi muito rica, depois a Jane, aí eu gostaria que a Ana Virgínia, se a Elisângela não se incomodar, concluísse, falasse. Olha, agora, assim. o projeto, ele começa mal porque ele foi apresentado por um homem, né? Já começa mal. Ele foi apresentado por um homem, né? Sem a escuta da comunidade, né? Feminina e feminista. A segunda coisa, né, que a Elisângela pontuou, né? Os direitos que vêm justificar a apresentação do projeto já existem, já são reconhecidos, né? E aí o projeto vem justificado em cima de uma narrativa muito bonita, né, como a Jane colocou, como a Elisângela também colocou, né, a partir, né, da defesa dos direitos humanos. E aí eu estava me lembrando, não sei se vocês com certeza já leram, né, a justificativa do AI-5. O prefácio do AI-5 é mais bonito do que o artigo 5º da Constituição. É um negócio lindo, né? Você lê o prefácio do AI-5, você diz, rapaz, que negócio bonito. Uma vez eu coloquei isso numa prova, o prefácio do AI-5, né? Aí perguntei para os alunos onde é que eles achavam que aquilo estava escrito, né? E aí, o AI-5 foi o que mais deu suporte às atrocidades da ditadura, né? Então, assim, eu estou colocando isso para dizer o seguinte, que claro que eu retomo, né, a importância do voto, a importância da participação, né, da percepção sobre quem a gente elege, quem está... Mas a gente também tem que, a gente não pode esquecer aqui também, de também levantar a importância dos movimentos sociais, da participação popular, né? Porque papel aguenta tudo. Eu estou pegando as informações que as colegas trouxeram, né, sobre o projeto, sobre a justificativa do projeto. Citei o AI-5 para dizer o seguinte: papel aguenta tudo. A legislação, né, o texto legislativo, ele pode ser construído em cima de uma narrativa que a gente tem que disputar. A gente tem que disputar essa narrativa. A gente tem que acompanhar essa disputa também de debate, de discurso, né? E isso se faz através dos movimentos populares. Isso se faz através da organização, né, popular e da consolidação de uma democracia participativa. Olha, esse projeto é tão absurdo que até a Tebet, que é uma conservadora, reclamou. Ela disse, olha, não, tem umas coisas aqui que são medievais, isso aqui, eu vou tirar aqui, no meu relatório eu vou propor aqui tirar pelo menos 2 artigos, um dos artigos é o bolso estupro, ela mesma se incomodou com isso. E, né, reafirmando, inclusive, aquilo que a Elisângela falou, que o projeto é tão absurdo que até as mulheres conservadoras se incomodam, né? De uma forma atravessada, né? Claro, já ouvi mulher conservadora dizendo, a criatura bota um short curto, né? Fica incitando o homem, é estuprada e vai ganhar uma bolsa estupro, né? É atravessado, o viés é extremamente atravessado, mas até as mulheres conservadoras estão incomodadas com o projeto, né? Porque é tão absurdo, né? O projeto é tão absurdo ao ponto de, né, a gente colocou aí lindamente, né, todas as normas constitucionais, as normas internacionais de direitos humanos, ao ponto, né, aí eu volto novamente para a coisificação da mulher. Gente, eu me senti um abajur quando eu li aquele projeto. Eu disse, não, nós mulheres... Coisificada, não foi? Coisificada, abajur, né? Alguém chega, empurra ali uma lâmpada e liga na energia. Você vai dar a luz, né? Quer dizer,
assim, passa do ponto demais esse projeto, né? Além de retirar a dignidade, ele coisifica. E ele faz isso dentro. Aí eu volto, né, para que eu estava falando, realmente, da pauta conservadora e da utilização da pauta conservadora nessa perspectiva neoliberal do governo Bolsonaro, né? Que, aliás, o Bolsonaro não sabe o que diabo é. O Guedes é neoliberal, ele é conservador, militarista, antidesenvolvimentista, aí o outro é desenvolvimentista, é tão desenvolvimentista que quer, né, derrubar todas as árvores da Amazônia. Quer dizer, esse governo, na verdade, ele é um monstrengo, né? Ninguém sabe o que diabo é, o que diabo não é. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, é que essa pauta conservadora, ela é utilizada nesse governo, né, para gerar uma legitimidade que ele não tem, e aí a parcela neoliberal se utiliza dele, né, porque, assim, a ideologia neoliberal que foi sendo gestada a partir da década de 70, ela usou o feminismo que foi gestado, que foi eclodindo da década de 50 e década de 60, para gerar a mulher trabalhadora, a empregada mais explorada, né? Porque a mulher, ela inicia, né, na modernidade como o grande corpo explorado. E aí depois ela vai se afastando, né? E aí a pauta feminista da década de 50 e década de 60 vai ser capturada na década de 70 pela ideologia neoliberal para fazer ressurgir a mulher trabalhadora, porque ela é mais barata. Porque, ora, se a mulher ela é desvalorizada, né, ela vai ser uma trabalhadora mais barata, ela vai dar mais lucro. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que continuar desvalorizando a mulher, para ela continuar sendo uma trabalhadora mais barata, né? Então, assim, eu até indico aqui, para quem se interessar, um livro chamado Feminismo em Resistência, né? É um livro muito interessante, que ele traz a perspectiva de um feminismo necessariamente antissistêmico, né? Ele é baseado numa formação, numa auto-organização popular, né? Baseado em lutas capazes, assim, de enfrentar essas múltiplas opressões que se estruturam dentro da sociedade capitalista, né, patriarcal, que se diz heterossexual, né, dessa sociedade racista, né? E esse livro é fantástico, né? É uma compilação de três estudiosas que eu gostei muito, assim. Então, todas essas ideias, né, elas vêm dessa perspectiva de um feminismo, mas de um feminismo que rompa com essa coisa da mulher trabalhadora, né? Simplesmente da mulher, simplesmente, porque o capitalismo, ele é um jogo. Eu costumo dizer assim, não sei se vocês já assistiram aqueles Jogos Vorazes, eu não entendi aquele filme, né? Aí um dia eu entendi. Um economista liberal, né? Que é o Schumpeter e outros, né, pós-schumpeterianos, que eles né, eu traduzo da seguinte forma, né? Usando a história desse filme, né? O capitalismo, ele é um jogo. E para se manter vivo, se ele precisar excluir um dos players, né, um dos jogadores, ele exclui. Aí eu entendi aquela história daqueles filmes, esses filmes doidos, Jogos Vorazes, jogos não sei o quê. Assim, Virgínia? Porque você acha que é a loucura, que é isso aqui, desnecessário. Mas aí você fica assim, é o capital, o jogo é que toma de conta. Né? Tem até uma trilogia aí de um jogo, que a menina sai correndo e passa na TV, não sei o quê, e ela vai... E assim, na verdade, o capitalismo é esse jogo. Ele infla os jogadores, ele você vai ser dado um prêmio. Só que na hora, se o jogador estiver sacando as regras do jogo, ele diz assim, vamos eliminar. E aí, inclusive, os mecanismos do jogo, eles vão disputando, Elisângela.
né? Eles vão disputando. Eles colocam um contra o outro, né? E a gente pode é para dividir. Inclusive, eu tô falando isso porque você estava falando aquela história. Por que no governo Dilma eles estavam lucrando, mas eles tiraram a Dilma? Porque a Dilma fez aquela fala dizendo assim, vai acabar com a farra dos bancos. Disse assim, essa jogadora aí, ela tá entendendo a regra do jogo. Vamos eliminar essa jogadora. O Lula jogou muito bem, né? O Lula jogou muito bem o jogo, né? Ele foi um estadista, ele é um estadista, né? Só que quando a Dilma chegou e declarou que sabia a regra do jogo, aí o jogo disse assim, epa, não, essa aqui, ela vai, então vamos eliminá-la. Vamos eliminá-la. Não basta você contribuir para a geração de lucro. Você tem que contribuir para a manutenção do jogo que gera o lucro. Então... É o que acontece com a classe média, né, minha amiga? Com a classe média! A classe média brasileira massa de manobra. Exatamente, é exatamente isso. E aí a mulher, voltando aqui para a violência contra a mulher, assim, então tem hora que a violência contra a mulher, é um horror, que absurdo, violência contra a mulher, mas tem hora que você diz, não, mas peraí, né, vamos aqui, e aí surge, né, a utilização. Agora, você usou aí uma expressão pesada, assim, né, falando em tese, obviamente, né, que o senador seria um estuprador, em tese, fica parecendo isso. Mas, na verdade, ele é um fantoche, ele é mais um fantoche do jogo, né? Ele é um bobo. Ele é, na verdade, né, tem um jogo muito maior por trás, utilizando essa pauta conservadora, utilizando a pauta evangélica, né? É um bando de fantoche, é um bando de boneco, um bando de bobo, sabe? Se deixando usar para justificar e fomentar e manter esse machismo, essa misoginia, né? É um bando de bobo. Eu olho assim, meu Deus, você acha tão importante, né? Meu amigo, olha, é o seguinte, é a maior besteira do mundo, senador, deputado, vereador achar que é alguma coisa porque está no legislativo. Porque quem está mandando é o poder econômico, o poder político está instrumentalizado pelo poder econômico. Então, essas propostas legislativas, elas são nada mais, nada menos, né, do que ele é um cozinheiro. O senador está sendo um cozinheiro. Né? Aliás, cozinheiro não, ele está sendo pior. Né? Ele está sendo um, sabe, né? Porque não tem essa parte de cozinha não, mas ele deve cortar só as verduras, né? Sabe? Ele está sendo usado, né? E eu acho que eu me referi muito mal, porque os cozinheiros, eles são muito importantes, né? Eles são muito importantes. O senador, ele está sendo um boneco mesmo, né? Eu retiro, assim, eu retiro a comparação com os companheiros cozinheiros, né? Eu acho que aos cozinheiros, realmente, eu afrontei os cozinheiros, comparando-os com o senador. Eu chamava de palhaço, viu, Ana Virgínia? Mas aí depois eu percebi. Não faça isso não. Não é palhaço não, é não, porque o palhaço, ele é um trabalhador. É um artista. Cara, não é não. Não. Esses caras não são isso não. Por favor. Agora que o negócio ficou bom. Tá bom, não tá, Jane? Tá bom. Então, o que eu quero dizer é que nós já temos 1 hora de programa, tá? Estamos falando há 1 hora. E se eu queria falar só um artigo? Vai falar, só um minutinho. Só estou contextualizando para vocês entenderem. Porque tá tão bom que, por mim, eu ficava mais 2 horas. E agora que esquentou mesmo, agora que ficou melhor. A gente pode continuar esse assunto, porque não esgota não, mesmo. Tem mais coisas para se falar. É importante para as pessoas que precisam compreender esse jogo falado pela Virgínia, o que foi falado pela Elisângela, o que foi falado pela Jane. As pessoas precisam entender e compreender tudo isso que foi falado aqui. Então, eu cortei a Virgínia praticamente, mas só para dizer que nós estamos já
próximo de encerrar por causa dos compromissos que Jane tem, que as pessoas têm. Então, não sei se a Jane pode fechar, depois a Elisângela, e aí nós vamos para as considerações finais, porque é o jeito. Não, então deixa só eu colocar esse artigo aqui, assim, como ele vem maquiado, né, de estatuto da gestante, aí a gente pensa que são direitos da gestante, né? Mas aí lá no artigo 10 ele diz assim, o genitor possui o direito à informação, e aqui ele está falando de qualquer genitor, não. Ele está falando, inclusive, do estuprador, porque no artigo anterior ele fala da questão do estupro. Aí ele fala que o genitor possui o direito à informação, mas peraí, Elisângela, tu tá lendo direito mesmo? Não era, os direitos aqui não era só da gestante, não? Pois é, gente, eu tô falando, confiram lá o projeto de lei. No artigo 10 ele diz, o genitor possui o direito à informação e cuidado quando da concepção com vistas ao exercício da paternidade. Compara o estuprador ao pai, sendo vedado à gestante negar ou omitir tal informação ao genitor sob pena de responsabilidade. Que tal? Anteriormente, ele fala da questão do estupro, da mulher ser obrigada a ter esse filho, caso ela engravide, do estupro ela engravide, né? E ela ainda, o genitor, o estuprador, ainda tem o direito, como se fosse pai. Detalhe, olha o absurdo. É um projeto de lei que une todas as mulheres, pelo menos deve unir, porque, inclusive as mulheres conservadoras, né? Porque quem é que quer ter um filho de um estuprador? Elisângela, você falou isso, eu fiquei pensando aqui. Eu coloquei só para provocar mesmo. Gente, uma coisa que deve ter passado pela cabeça de vocês. Quantos padrastos, quantos pais estupram seus filhos? O estuprador, ele sempre, geralmente, ele deve ter um problema, ele tem um desvio de conduta, ele tem alguma coisa. Tem um problema, é safadeza. Aí, sim, que seja safadeza. Mas, como é que a gente vai ter um filho de um estuprador para ele levar o filho ou a filha para casa, né? É absurdo, né? Gente, olha, é um absurdo. E outra coisa, essa lei é completamente desnecessária. Quando eu li esse projeto de lei, eu disse, mas isso aqui tem no ECA, isso aqui na Constituição. Para que isso? Você pode rasgar e jogar fora. Maquiada. Pois é, agora, a parte maquiada, a gente já existe esses direitos. Então, dessa parte eu coloco maquiada. Eu que fui conselheira tutelar da criança e do adolescente, estudei o Estatuto da Criança e do Adolescente, fui por 7 anos. Eu sei que, quando eu li, eu disse, gente, isso aqui não tem necessidade nenhuma. Fora essa parte aí o artigo 10 que você acabou de citar, que só na cabeça de um iluminado para vir um negócio desse. Olha, e aí eu fico pensando, quantos projetos bons que, inclusive, tem de pessoas do PT, pessoas progressistas, que não vão para a pauta. Fica 10 anos lá, gente, e não vai para a pauta. Como é que um projeto de lei desse já está em discussão, já tem relatora? Vocês compreendem como é que é o jogo que a Virgínia está dizendo? O jogo? Pode falar. E pensando nessa situação aí da Virgínia, que realmente, aí eu estava aqui pensando, lá no parágrafo único do artigo 3º, ele diz assim, ele cria recursos para as associações da sociedade civil e entidades governamentais receberão apoio para a promoção da saúde e dignidade de gestante. Aí me veio à cabeça, tá aqui a questão econômica. Vamos criar recurso para essa pauta aqui agora. A gente já tem os hospitais, a gente já tem o SUS atendendo, mas a gente vai passar para particular. Aí eu digo, tá aí, viu, Ana Virgínia? Tá aí a questão do boneco, realmente você tem razão. Gente, vocês estão me ouvindo? Ouvindo. Sim, gente. Olha, a Jane... Era só essa colocação, viu, Edna? Se quiser, pode... Jane, você está me ouvindo, né? Se você precisar sair, não tem problema. Às vezes a gente começa com 3, com 4. Com 4 termina com 3, começa com 3, termina com 2.
Se você tiver mais apressada do que nós, fique à vontade, o público vai entender, tá bom? E aí, nós marcamos outro dia para a gente continuar, porque essa pauta não se esgota. Pode se despedir se você quiser. O tema é muito palpitante, é muito importante a gente fazer essa abordagem, das várias formas que nós fizemos aqui hoje. Acho que esse debate é muito rico. Eu queria só, depois que você falou, eu tenho um dado aqui, que é do Fórum Brasil de Segurança Pública, que diz que 64% dos estupros do país são contra crianças menores de 14 anos ou vulneráveis. Então, é exatamente essa ampla população brasileira que esse projeto pretende atingir, até porque se utiliza desse atrativo do Bolsa, que a gente chama de Bolsa Estupro, para obrigar essas pessoas, né, a permanecerem com essas gravidez como depositários de uma gestação até o final. Não é você fica, porque você vai receber um Bolsa Estupro ou Bolsa Gestante, Bolsa sei lá o quê, no final da sua gestação. Então, assim, ele chega a ser até cruel, né? É de extrema crueldade quando você arquiteta um plano tão diabólico como esse, né, previsto neste Estatuto da Gestante, chamado assim, e também como foi no Estatuto do Nascituro, que tinha a mesma feição, a mesma roupagem desse aqui. Então, assim, gente, para mim uma grande honra, um grande prazer participar mais uma vez desse evento, com as minhas queridíssimas amigas, Edna, Elisângela, Ana Virginia. É uma honra muito grande para mim. Eu peço mil desculpas a vocês e aos nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, nos vendo, pela minha saída um pouco antes do final, mas eu já tinha um compromisso realmente agendado e já estou até um pouquinho atrasada. É um compromisso virtual também, do mesmo jeito, que a gente só tem compromisso, né, telepresencial, em casa. Em nome do isolamento social, em nome da segurança, viva o SUS e viva a saúde, vacina para todos nós. Meus amigos, minhas amigas, um beijo grande, viu? Muito obrigada por ter me proporcionado esse evento tão rico, tão importante. Obrigada, Jane, obrigada. Jane, uma honra. Jane. Eu me sinto lisonjeada demais falando com essas grandes mulheres. Jane, olha, é uma honra saber que você sempre atende meus convites, me prestigia, e eu me sinto muito prestigiada. Beijo. Vamos continuar aqui para a gente concluir, né? Porque realmente ela estava aflita, que ela tinha um compromisso, e por isso agora nós podemos fechar, né? Assim, porque para não ficar assim aberto naquelas pressas, tá? Pode falar, era a Virginia que ia falar ou era a Elisângela? Não, eu queria só colocar um ponto aí, eu vou deixar a Ana Virginia falar. Estou só atrapalhando a Ana Virginia. É porque eu acho que eu falo demais, meu Deus. Tem um ponto que eu acabei nem colocando, é um dado que eu acho super interessante. Em 2019, 30% das mulheres brasileiras sofreram algum tipo de violência. Eu acho um número muito alto. 30% das mulheres brasileiras sofreram, e isso é o que a gente tem registrado. Nós temos um número da população de mulheres brasileiras, tem? Porque nós sabemos a população em geral, né? Eu vou pesquisar aqui. Pesquise. Enquanto isso, a Ana Virginia fica com a fala. Edna, eu você também fala, Ana Virginia, aí já vai fechando, né? Pronto. Porque, inclusive, eu também tenho já um compromisso, mas foi muito rico, né? Eu gostaria de agradecer o convite, né? A gente fica aí, né, querendo falar mais, a gente fica, porque é um tema que a gente experimenta diretamente, né? Nós, mulheres, então, nós, mais do que ninguém, temos, né, que assumir esses compromissos de discutir isso, de informar a outras mulheres e a homens sobre o perigo que está rondando, né, o nosso ordenamento jurídico.
estabelecimento de um projeto, né, que praticamente legaliza uma das formas, né, mais vis de violência contra a mulher e também de violência contra crianças e adolescentes, né? Pelo dado que a gente trouxe, né? Isso é uma questão muito importante. A maioria das mulheres violentadas, estupradas, estão na infância, na adolescência, né? Na juventude. Então, assim, esse projeto vai de encontro aos direitos das crianças e adolescentes, inclusive, né, das crianças, como diz o projeto, que estão a nascer. Como é que vai ser uma sociedade que submete uma criança a um pai estuprador? Como é que psicologicamente, né, uma pessoa vai se estruturar sabendo que foi, né, vítima, que é produto, né, de um estupro, de uma violência, né? E como resguardar a segurança da criança filha de um estuprador? Né? Quer dizer, então, assim, é um absurdo, é um retrocesso, né? A total falta de respeito com a autonomia privada da mulher, com a dignidade da mulher, que, então, nós precisamos manter essa pauta viva, né, em discussão, e nós precisamos, né, disputar essa narrativa. Então, mais uma vez, uma honra, a Jane, né, maravilhosa, a Elisângela, figura, né, extremamente apropriada, né, de dados, de discussões, de debate político. Então, você, Edna, né, uma figura que está aí à frente de tantas discussões, que está levando esse projeto aí. Parabéns, né, parabéns pela manutenção desse projeto, extremamente necessário. Muito obrigada pelo convite. Então, eu vou me despedindo também, agradecer aqui às mulheres, eu vim só para aprender, né? A Edna me colocou entre duas gigantes. Aí pense como eu fiquei me sentindo pequenininha, entre duas gigantes. Com a minha presidenta, eu fiquei muito feliz, porque estou aqui conversando com a minha presidenta da Comissão de Direitos Humanos. Foi muito boa a discussão, foi muito boa. Assim, e logo trazendo aqui a questão que a Edna acabou de perguntar, senão eu acabei esquecendo. São 51,8% de mulheres, viu, Edna, aqui no Brasil. Como a Ana Virginia tinha até colocado, é mais de 50% de mulheres da população brasileira formada por mulheres. Sim, enfim, terminando aqui os meus agradecimentos, agradeço demais a oportunidade, é sempre bom estar aqui conversando com vocês. A Edna, é a segunda vez que eu participo e adorei, é um projeto muito bacana esse que você está desenvolvendo, viu, Edna? Parabéns. Muito obrigada, Ana Virginia, por permitir eu estar aqui conversando com vocês. Foi genial. Adorei, um presente. Bom, acho que todos nós fomos presenteadas hoje, né? Presenteadas entre si. Foi uma sintonia, uma energia positiva entre nós, deu uma liga e foi muito energizante também. Eu me apaixonei. Então, quero dizer que nós devemos continuar essa nossa discussão. Depois, eu penso em fazer uma reunião virtual para conosco, né, com os mesmos número de pessoas, para a gente pensar outras formas e outras oportunidades, ok? Eu quero agradecer ao Daniel Pia, do blog da Dilma, que nos deu esse espaço tão generosamente. Pedir aos nossos ouvintes que estão nos assistindo que procurem colaborar financeiramente com o blog, porque esse blog ele se mantém só com recursos próprios e o Daniel ele não tem muito recurso. Então, é muita boa vontade, sabe? Ele se dá para esse projeto. E eu me senti muito honrada, porque desde o ano passado que ele me convida para eu trabalhar, porque ele disse que ele via em mim uma liderança, uma pessoa que poderia tomar a frente. E ele dizia, olha, tu tem muitas amizades,
E eu fiquei, será que eu tenho? E fiquei surpresa quando eu fui convidando e ninguém me dizia não, todo mundo me dizia sim. Então, gente, eu agradeço a vocês por esse carinho, por ter aceitado o meu convite. Vocês são preciosas, são as pérolas. Você, a Jane, que saiu, a Ana Virgínia e a Elisângela e outras, né, que não estão aqui com a gente agora, nesse momento. Então, eu fico, para terminar, eu quero dizer que eu fico pensando e deixo para a reflexão nossa e de quem está nos assistindo, como é que nós somos 51,8% de mulheres e colocamos no Senado, temos a oportunidade de votar e a gente coloca uma pessoa como o senhor Eduardo Girão. Se a gente precisa parar para refletir sobre isso. E aí eu termino deixando essa pergunta no ar para as pessoas refletirem, principalmente as mulheres que deram seu voto a ele. Será que elas se arrependeram? Será que elas se deram conta de quem é essa pessoa e de que essa pessoa vai produzir de resultado para nós, brasileiros e brasileiras? E não só ele, mas outros que também foram votados e que não estão honrando o nosso voto. Então, gente, muito obrigada, que Deus nos abençoe e até a próxima.